Vamos ouvir agora a cientista, ou a ex-presidente da Comissão de Anistia e professora de Direito da UNB, Universidade de Brasília, Enea Stutz de Almeida, já está conectada com a gente, vai conversar ao vivo com a gente aqui. Seja muito bem-vinda, Enea. Boa tarde. Obrigada, Jesus. Boa tarde a quem nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Enea, tem alguma relação ou existe na sua avaliação alguma relação entre a anistia ou a condição de anistiada política que acaba de ser concedida a Dilma Rousseff e esse projeto de lei que tem o objetivo de anistiar os invasores, depredadores do 8 de janeiro? Eu te agradeço imensamente essa pergunta, porque, como a gente viu, tanto a manifestação do senador Ciro Nogueira quanto a manifestação do cientista político que me antecedeu fazem essa relação, né? E aí eu acredito, espero conseguir esclarecer esse assunto. Como ele disse, e eu concordo, o Instituto da Anistia Política é extremamente importante e é um instrumento favorável que reforça, que fortalece a democracia. Acontece que o Instituto da Anistia Política ele pode ser de dois tipos. E aí é que a gente precisa entender como é que funcionam as anistias políticas para entender a relação entre essa anistia que foi concedida hoje para ex-presidente e o que está sendo pedido em relação aos atos do 8 de janeiro, esse projeto de lei de anistia política. Existe a anistia política de esquecimento. O que é uma anistia política de esquecimento? É aquele tipo de lei, de instrumento jurídico, que faz de conta que nada aconteceu. Então, a gente já viu, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em várias das manifestações que ele fez, tanto na Avenida Paulista quanto em Copacabana, no Rio de Janeiro, usando a seguinte expressão: vamos usar a anistia política porque o objetivo é passar uma borracha em todas essas coisas que aconteceram e vamos reconciliar o Brasil e objetivando a pacificação nacional. Essa é uma forma, em tese, possível de anistia política, que é essa lei, esse tipo de lei que passa uma borracha, faz de conta, magicamente, né, por força da lei, que nada daquilo aconteceu. Se uma lei dessa é efetivada, é feita pelo Congresso Nacional, entra em vigor, significa que aquelas pessoas, mesmo que elas cheguem e digam assim, eu fiz isso mesmo, eu quebrei, eu queria derrubar o Lula, eu não queria que o Lula tomasse posse, eu queria derrubar esse governo, naquele dia, 8 de janeiro, fiz e aconteci, ainda assim, essa pessoa não poderia ser sequer processada, investigada, nem processada, menos ainda condenada. Por quê? Porque, para a lei, é como se essa borracha tivesse sido passada e esses fatos tivessem sido apagados da história do Brasil. Acontece que esse tipo de lei de anistia política, ela é proibida pela nossa Constituição. Então, e ela já era proibida por constituições anteriores, esse tipo de lei de anistia política. E aí, pode vir a pergunta, mas então como é que a ex-presidente Dilma e outras tantas milhares de pessoas têm sido anistiadas pela comissão de anistia? Como é que existe uma comissão de anistia se a anistia política de esquecimento é proibida? É porque a lei lá de 79, que inclusive o cientista político que me antecedeu fez menção a ela é uma lei que foi feita em 1979, depois desse movimento liderado pelo senador Teotônio Vilela, que percorreu os presídios, havia os presos políticos fazendo greve de fome e tudo mais. Então, em agosto de 79, houve a lei 6.683, que implementou no Brasil a anistia política. E aí os presos puderam ser soltos,
presos políticos puderam ser soltos e aqueles que estavam fora do Brasil, no exílio, banidos do território nacional, porque assim foram condenados pela justiça militar da época, os inquéritos policiais militares que eles responderam, como, por exemplo, respondeu um IPM a ex-presidente Dilma, né? Então, aqueles que tinham sido condenados ao banimento, ao exílio, puderam voltar para o Brasil. Nem todos os exilados puderam voltar em agosto de 79. Por quê? Porque essa lei de 79, ela não foi uma lei de esquecimento. Ela não passou uma borracha dos que tinham acontecido no período da ditadura. Ao contrário, ela foi uma lei de memória. E aí, as pessoas que tinham cometido crimes, ou pelo menos condenadas por crimes de terrorismo, homicídio, sequestro, entre outros que eram chamados de crimes de sangue, essas pessoas foram excluídas dessa lei. Então, elas não puderam voltar naquele momento. Só alguns anos depois é que houve a possibilidade dessas pessoas também serem contempladas pela lei de anistia naquela época. Bom, passados os anos, a gente teve a Constituição Federal de 1988. E na Constituição de 88, essa anistia política de memória, lá de 79, ela foi reforçada no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E a Constituição de 88, ela comandou que o Estado brasileiro, para que nunca mais acontecesse um período de ditadura como a gente teve, que o Estado brasileiro começasse a transição para a democracia. A gente chama isso, esse fenômeno, de justiça de transição. Isso aconteceu, a justiça de transição acontece em muitos países do mundo por diferentes razões. Aconteceu, por exemplo, na África do Sul, com o regime do apartheid. Aconteceu quando terminou a União Soviética, com os países que eram antes eram repúblicas soviéticas e deixaram de ser. Aconteceu também aqui na América Latina, em países que sofreram ditaduras, como é o caso do Brasil. Então, a transição brasileira, ela acontece tendo como fio condutor esse instrumento que é a anistia política. Mas é a anistia de memória. E qual é a diferença? É que a anistia de memória não é para passar borracha. Ao contrário, é para a gente lembrar. É para a gente lembrar para que aquele tipo de coisa nunca mais aconteça. Então, é mais ou menos como, por exemplo, acontece na Alemanha ou em Israel, que a gente tem museus do Holocausto. Ora, tem 80 anos que esses crimes contra a humanidade, que foi o Holocausto, aconteceram. As pessoas, a maciça maioria das pessoas, não está mais viva. Eu, por exemplo, não sou judia. Eu não sou alemã e não sou judia. Por que eu tenho que ficar lembrando e sabendo que aconteceu o Holocausto? Qual é a relevância disso para a minha vida? Se isso aconteceu 80 anos atrás. É que esse tipo de crime cometido pelo Estado não é por uma pessoa que acordou naquele dia e resolveu, hoje eu vou matar todo judeu que passar pela minha frente. Não foi isso que aconteceu. Foi o Estado nazista que resolveu eliminar os judeus porque achou que eles eram os seus inimigos. Isso também aconteceu aqui no Brasil. Então, todo mundo que era contra o regime militar se tornou inimigo do regime. E aí era comunista, terrorista, subversivo, e por isso era preso, era torturado, era banido do território nacional, era assassinado. E essas pessoas, a gente não pode esquecer o que aconteceu com elas. Ao contrário, a gente tem que lembrar. Então, é exatamente para manter a memória disso, para que nunca mais aconteça, é que existe a anistia política. Então, a comissão de anistia, ela lembra os fatos, ela honra a memória dessas pessoas, ela conta a história que aconteceu com essas pessoas e, consequentemente, ela conta a história do que aconteceu com o Brasil.
E aí é por isso que teve o pedido de desculpas. É o Estado brasileiro pedindo desculpas a todos nós, sociedade brasileira, e garantindo com isso que nunca mais o Estado brasileiro vai se transformar num estado de exceção, num estado repressor. Então, essa mesma fala do cientista político, se nós efetivamente vivêssemos num estado autoritário, num estado repressivo, ele teria sido preso daqui a pouco. Por quê? Porque qualquer manifestação de opinião contrária era vista como: estou diante de um inimigo. Então, esse inimigo, como ele quer me derrubar, eu prendo essa pessoa. É exatamente porque nós estamos num Estado de Direito e num Estado democrático que todas as opiniões, mesmo aquelas opiniões que sejam contrárias a quem estiver no governo, ao regime vigente, são válidas, podem ser manifestadas, né? Então a pessoa pode até dizer: eu detesto a democracia, eu prefiro a ditadura. E tudo bem. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião. Só não pode querer derrubar o regime democrático. Isso é proibido pela nossa Constituição. Então, existe sim uma relação entre o que a Comissão de Anistia faz, o que aconteceu hoje em relação à ex-presidente Dilma. A anistia política que é concedida a ela é uma anistia de memória. Essa tentativa de passar uma nova lei de anistia, a proposta que está circulando no Congresso Nacional, é um pedido, é uma proposta de uma anistia política de esquecimento. Finge que não aconteceu nada e vida que segue. Vamos olhar para frente. Isso é muito nocivo e extremamente perigoso para a nossa democracia, porque a gente não pode esquecer atrocidades que foram cometidas contra a democracia, contra pessoas da população, contra pessoas comuns, que podia acontecer comigo, contigo, com qualquer um que está aqui nos acompanhando agora. Então, a anistia política no Brasil só é constitucional se for anistia de memória. E aí, essa anistia que foi concedida hoje à ex-presidente Dilma, aliás, ela foi ratificada, na verdade, porque a ex-presidente já tinha sido anistiada em nível estadual alguns anos atrás. Então, hoje, em nível federal, ela foi anistiada pela Comissão de Anistia, e aí foi concedida essa indenização, que é, no final das contas, uma indenização simbólica, né? A parte da reparação econômica é uma reparação simbólica. O que é importante nessa reparação que a comissão faz é o pedido de desculpas e a garantia de não repetição. Não é um governo, é o Estado brasileiro que está dizendo a todos nós, população brasileira: nunca mais eu vou agir com autoritarismo e repressão. Eneá, um extenso arcabouço jurídico, desde 79, passando pela Constituição, regulamentação em 2002, e agora uma lei que, como você trouxe para a gente, pode acabar desvirtuando esse instituto da anistia. Anistia pressupõe perdão. Né? Anistia, eu entendo, né, nós que somos leigos aqui, entendemos anistia como perdão. Perdão, um anistiado, uma pessoa anistiada é uma pessoa perdoada. Se você reconhece formalmente que esta pessoa está perdoada, você que passa essa condição de perdoada a essa pessoa, você ao mesmo tempo reconhece que essa pessoa é culpada por algo. Culpada e no momento seguinte perdoada. Então a comissão de anistia está ao mesmo tempo reconhecendo que Dilma Rousseff está sendo perdoada e é culpada por aquilo pelo qual ela está sendo perdoada. E o que seria? Culpa do quê? O que ela teria cometido para resultar na culpa e para resultar no perdão? O que ela teria cometido? Excelente essa sua colocação. Excelente. Veja, o que a comissão de anistia faz? Ela julga, vou pegar exatamente o caso da Dilma, para exemplificar.
ela julgou a Dilma. O que a Dilma fez ou deixou de fazer? Não. Ela constatou. Veja, quem é que pediu anistia política? A Dilma. Então, qualquer pessoa que entende que foi perseguido pelo Estado brasileiro entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 88, a pessoa que foi perseguida, a pessoa que foi vítima do Estado, é que chega para a comissão de anistia e conta a sua história. Olha, então a Dilma fez isso. Olha, comissão de anistia, aconteceu isso comigo, eu era estudante de economia, e aí eu fui presa, eu fui torturada, aconteceu isso, aquilo, outro, e aí eu quero, por causa disso, porque eu fui vítima de você, Estado, eu quero entrar no regime jurídico do anistiado político, que é o que faz a comissão de anistia, a Lei 10.559, que regulamenta o regime jurídico do anistiado político. Então, a comissão de anistia não julga a Dilma. Ela examina os fatos que a Dilma traz, as provas, né? Porque ela não basta ela dizer, ela tem que trazer as provas disso tudo que ela está alegando. Ela e qualquer outra pessoa que entra com requerimento de comissão, na comissão de anistia. Então, a pessoa conta a sua história, pelo menos a sua versão, né? E traz as provas. E aí, o que a comissão faz? A comissão checa se realmente os fatos que a pessoa está alegando correspondem às provas que ela está trazendo. Qual é a investigação, entre aspas, que a comissão está fazendo? O que a comissão está analisando? Se houve perseguição por parte do Estado com aquela pessoa por motivação exclusivamente política. Então, quando essa pessoa chega e diz, eu fui vítima do Estado, é isso que a gente vai examinar. Isso é verdade? Está provado? Se a resposta for sim, não interessa qual foi a ação da pessoa, no sentido assim, realmente a Dilma era subversiva? Realmente a Dilma era contra o regime militar? Isso não interessa. Eu já participei de vários julgamentos da comissão de anistia, não é a maioria, mas muitos julgamentos, em que a pessoa chegava e dizia assim, muito revoltada, inclusive, eu não sei por que eu sofri esse tipo de perseguição. Eu sempre fui favorável à Revolução de 64. Eu odeio até hoje comunistas. Por que isso aconteceu comigo? Eu quero a minha declaração de anistia política e eu quero a minha indenização. Se a gente constata que realmente essa pessoa sofreu alguma coisa por parte do Estado, foi vítima do Estado, por perseguição política, independentemente da ideologia dessa pessoa, ela deve ser anistiada. Ela vai receber indenização. Por quê? Porque o que a comissão de anistia faz é examinar se as pessoas que estão chegando lá para contar a sua história, de fato foram vítimas do Estado brasileiro. Então, o que foi analisado e reafirmado hoje? Que a Dilma foi vítima do Estado. É que o Estado é que pediu perdão para Dilma. A declaração que foi mostrada da presidente Ana Maria, presidente da comissão, ela pede desculpas em nome do Estado brasileiro. Então, a anistia política é, sim, pedido de perdão para a vítima de quem violou os direitos humanos, que é o Estado brasileiro. Então, não tem uma apreciação se a Dilma agiu errado, não agiu errado, se ela descumpriu a lei, se ela cumpriu a lei lá na época, se ela era contra ou era a favor
do regime militar. O que é analisado é, ela foi vítima do Estado ou não? Se a resposta for sim, ela tem que ser declarada anistiada política. Se a resposta for não, é porque ela não merece a declaração de anistia política, porque ela não foi vítima. Ela pode até ter sido vítima de algum tipo de perseguição, mas vai ver, foi do chefe, foi do vizinho, foi de alguma pessoa que não tem nada a ver com o Estado. O fato disso ter acontecido no período da ditadura não tem nada a ver. Então, agora, se ela foi atingida por algum ato ou algum processo ou alguma circunstância vinda do próprio Estado, então, no caso dela, ela foi presa, ela foi torturada, ela foi condenada. Existem processos na justiça militar comprovando que ela foi condenada. E a gente simplesmente verifica isso, né? Então, esse julgamento é para relembrar que isso tudo aconteceu. A gente confirmou no processo que ela fez na comissão de anistia que ela está falando a verdade, que ela foi uma vítima do Estado e que ela foi uma vítima do Estado num sistema de repressão, num sistema de eliminação de inimigos. Porque é isso que as ditaduras fazem. Uma coisa é um Estado de direito, um Estado numa democracia, dentro do devido processo legal, respeitando o contraditório, fazer investigações criminais, por exemplo. Né? Então, o que a gente vê em qualquer ação penal? É o Estado, por meio do Ministério Público, da polícia e do próprio judiciário, que vai investigar se existem provas que aquela pessoa cometeu ou não cometeu esse ou aquele crime. Nesse processo, tanto da polícia, da investigação, quanto depois no judiciário da ação penal, existem atos que são de força, né? Então, quando alguém é preso em flagrante, por exemplo, essa pessoa não vai de livre, espontânea vontade para o encarceramento, para a cadeia. Ela vai levada à força pela polícia, né? Olha, você está aqui roubando o cidadão. Eu estou presenciando esse roubo. Então, você está preso em flagrante. Preso em flagrante delito, está preso. Vai para a cadeia. E aí começa a investigação policial e depois se transforma numa ação penal. E lá na frente tem ou não uma condenação. Depende aí de todas as provas que são levadas no processo. Agora, tem um ato de repressão? Claro que tem. Toda questão de segurança pública tem que ter um elemento de repressão. Né? Então, os criminosos não podem cometer crimes. Se eles cometerem crimes, eles precisam ser reprimidos. Ok, isso está dentro das regras do jogo democrático. Agora, quando alguém não tem direito a se defender, não tem direito a se manifestar, se simplesmente disser, eu não gosto de você e eu não acho que você tinha que estar no poder, já é motivo para ser tratado não como um cidadão qualquer, mas como um inimigo do Estado, aí o jogo de forças fica desigual. Por quê? Porque quando nós, enquanto cidadãos, temos todos os nossos direitos básicos garantidos, então se a polícia está dizendo que eu, Eneá, cometi um crime, eu tenho o direito de contratar um advogado, de me defender, eu tenho que ter prazo para poder juntar as minhas provas, as minhas testemunhas e apresentar essas provas, seja para a polícia ou depois para o juiz. E enquanto não tiver tudo provado, eu não posso sofrer consequências. Só se eu estiver ameaçando a sociedade ou, às vezes, até alguém que está perto de mim. Né? Não foi isso que aconteceu durante o período da ditadura. As pessoas eram consideradas inimigas do Estado. E, por isso, elas eram sequestradas, elas eram torturadas e, muitas vezes, assassinadas. Foi isso que aconteceu, por exemplo,
com o ex-deputado Rubens Paiva, que a gente viu no filme, na história Ainda Estou Aqui, né? Então, ele não estava fazendo nada, ele não pôde se defender, ele simplesmente foi levado e nunca mais o corpo dele apareceu. Ele foi preso, torturado e assassinado. Ele foi tratado como um inimigo do Estado brasileiro naquele momento. Então, essa história dele tem que ser lembrada e esse tipo de coisa nunca mais pode acontecer. A gente não pode ter desaparecido, né? As pessoas têm que estar, se estão sob custódia do Estado, tem que estar em algum lugar que tenha acesso a um advogado, um defensor público que seja, a família, né? O Estado não pode simplesmente descartar as pessoas. E era isso que acontecia no período da ditadura. Não é isso que está acontecendo, por exemplo, com todas as pessoas que estão sendo acusadas e processadas por ocasião dos atos do 8 de janeiro. Então, as situações são completamente diferentes, embora, em ambos os casos, a gente esteja falando de anistia política. Só que essa anistia de esquecimento, ela é inconstitucional, ela é proibida pela nossa Constituição e por todo o direito internacional também. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.